Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Pensamento de Emmanuel, na autoria de Martins Peralva, é denominada Reencarnação e Hereditariedade. E traz a seguinte passagem do Livro dos Espíritos. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta dos Espíritos: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. E Martins Peralva nos diz: um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Herdamos assim, de nós mesmos, tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. A questão proposta por Allan Kardec, a resposta dos Espíritos e a segura complementação de Emmanuel sugerem o exame do problema da hereditariedade nos processos reencarnatórios. Palingenesia, que é a reencarnação da alma, a transmigração da alma, e hereditariedade, fatores espirituais e elementos fisiopsicossomáticos atuantes na formação e desenvolvimento do corpo, bem assim nos empeços que a vida lhe apresentará, inspiram, assim, a elaboração deste capítulo. Além de Emmanuel, valioso será o concurso de André Luiz para o exame do assunto. Duas perguntas surgem inevitáveis. Existe a hereditariedade física e a espiritual? Uma resposta, certamente a ser desenvolvida na medida de nossos recursos, como premissa doutrinária, atende àquelas indagações. O espírito encarnado é herdeiro de si mesmo, é restaurador de seu passado, é o condutor do seu destino. Homem nenhum herdará de seus pais pendores artísticos, nem vocações de qualquer natureza, se tais pendores e vocações não enriquecem o próprio espírito. Homem nenhum será inteligente porque os pais o tenham sido, quanto nenhum homem será intelectualmente inibido porque seus pais o sejam. Assim explicaram os espíritos superiores. Ninguém terá sadia moral simplesmente porque os pais a tenham possuído, embora saibamos que pais moralizados incutirão na convivência exemplificadora princípios elevados aos filhos, se tiverem eles trazido do passado aquela receptividade oriunda de conquistas anteriores. A partir da concepção, com a alma já ligada ao futuro organismo, modela-se inicialmente o embrião, desenvolve-se o feto, forma-se o conjunto anatômico, enfim. Leis físicas e naturais coexistem com ascendentes espirituais, refletindo o divino saber e o amor infinito, a fim de que, de tão singular simbiose, possa surgir o corpo certo, com todos os seus complexos celulares, para o destino certo, o que equivale dizer que recebe o espírito, ao reencarnar, um corpo que corresponda em gênero, número e grau a todas as necessidades e encargos que o esperam. Durante a fase de coexistência dos princípios genéticos com as leis espirituais, instrutores de mais alto interferem profundamente no encaminhamento da reencarnação, de maneira que ela possa alcançar os sagrados objetivos a que se destina. O próprio reencarnante projeta nas células informação
consequentemente sobre o corpo, estados mentais mais ou menos superiores segundo o seu estado evolutivo. Tendo por base a doutrina espírita, os ensinos de André Luiz e as notáveis complementações de Emmanuel, busquemos compreender o fenômeno reencarnação hereditariedade com vistas à influência do reencarnante no processo de formação de seu futuro organismo. Os genes são influenciados pelas forças mentais do espírito que se prepara para reencarnar, assim como a limalha se distribui pelo influxo poderoso do campo magnético em que se situa, condicionando adequadamente as composições que lhe são próprias. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 203 a 206 do Livro dos Espíritos com o tema parentesco, filiação. A questão 203, Kardec pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? E os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, aqui os espíritos estão nos esclarecendo que o que os pais transmitem aos filhos são as características genéticas do corpo físico, mas, como eles dizem, a alma é indivisível. Então, cada espírito tem a sua formação perante a criação divina. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles nos dizem que os pais passam para os filhos apenas as características físicas, porque a vida moral é uma conquista do próprio espírito, aurida durante as suas incontáveis reencarnações, e é exatamente por isso que não existem duas pessoas iguais no que se refere ao comportamento, mas podemos encontrar pessoas praticamente iguais no aspecto fisionômico. Então, os irmãos, por exemplo, têm, às vezes, a fisionomia assim, muito parecida, né? As fisionomias, né? Muito semelhantes, mas as características morais, elas pertencem a cada espírito. Cada espírito vai traçando a sua caminhada evolutiva e adquirindo as suas conquistas morais. Na questão 204, Kardec pergunta: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? E os espíritos respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, aqui os espíritos estão nos explicando que ao longo das nossas muitas encarnações nós vamos fazendo amizades, pertencendo a famílias diferentes de acordo com as nossas necessidades evolutivas, e essas relações elas permanecem, mesmo que nós não nos encontremos em determinadas outras encarnações,
nós estamos ligados a esses outros espíritos que participaram, né, das nossas vidas anteriores e que nos são caros, né, que nós temos por eles o carinho, o amor de quando passamos por essas experiências juntas. E quando nós voltamos para a pátria espiritual, podemos nos reunir de novo com esses espíritos que já são também da nossa família espiritual. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos dizem que certamente a nossa parentela familiar é imensa e se perde em tempos imemoriais, fruto das muitas reencarnações que tivemos. E esses entes queridos não se perdem no espaço, ao contrário, estão ligados a nós por laços indissolúveis, que não se partem. E do outro lado da vida ocorrem encontros inesperados dessa família consanguínea. Então, aquilo que nós estávamos falando, nós já tivemos outras experiências reencarnatórias onde estávamos reunidos em outras famílias que não a atual, e nessas famílias formamos laços de amor, de amizade, parentesco, que permanecem, né, no mundo espiritual, e nós nos reencontramos quando voltamos para lá, para a pátria espiritual. Na pergunta 205, Kardec questiona: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com afazelos anteriores à existência atual? E aí os espíritos respondem: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, aqui os espíritos estão nos esclarecendo, né, que essas relações, como a gente estava comentando na resposta anterior, né, elas existem realmente, né, nós já tivemos convivência com outros espíritos que no momento podem não estar diretamente relacionados, né, com a nossa encarnação atual, mas que nós podemos tanto encontrar mais tarde na pátria espiritual, como nós podemos, num certo momento, né, da nossa encarnação, encontrar com esses espíritos na forma de relações variadas, não só de amizade, mas como eles esclarecem aqui, podem ser até mesmo servos, né, pessoas que trabalham, né, para nós, vizinhos, né? Então, sentimos às vezes uma certa sintonia, né, com essas pessoas e não entendemos o porquê, porque elas já fazem parte da nossa família espiritual e já tivemos uma relação assim mais direta, né, com esses espíritos e com essas pessoas em outras vidas, né? E sentimos essa simpatia, né, essa atração, né, por essas pessoas e não entendemos o porquê. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado no relacionamento em geral, né, na nossa convivência, porque nós não sabemos se já tivemos assim um relacionamento bem próximo
com uma pessoa que às vezes consideramos até estranha, né? Ah, é um vizinho, né? Mas eu converso com ele, me entendo bem com ele, contamos histórias um para o outro e temos assim muita simpatia. Por quê? Porque podemos até mesmo fazer parte da mesma família espiritual. E aí tem um subitem A, onde Kardec pergunta: ela, no entanto, a doutrina da reencarnação, né, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa? E os espíritos respondem: é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados, né? Então, aquelas pessoas que criticam a doutrina da reencarnação, dizendo que ela diminui a importância da genealogia, é porque eles estão mais interessados, né, nesses aspectos, né, materiais, né, da riqueza, dos títulos, né, da categoria social. E aí os espíritos esclarecem. Que coraria de contar, quer dizer, se envergonharia, como ascendente, honrado sapateiro, né, que é uma profissão humilde, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem, né, um nobre, devasso, né, quer dizer, com hábitos morais decadentes, né? Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo que a genealogia, né, que os materialistas valorizam, né, de você herdar categorias sociais, títulos, riqueza, né, não é isso que importa, né, para a nossa caminhada evolutiva, né, e a doutrina da reencarnação, ela é importante para nós, para a nossa evolução moral, né, para as nossas conquistas de virtudes, né, de bens imateriais, né, e não dos bens materiais. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos esclarecem que a reencarnação fortalece os laços de família e de fraternidade através de experiências milenares no campo da carne e do espírito. E é ela que aos poucos vai transformando a família material em família espiritual, com os revezamentos dentro do grupo consanguíneo, onde o pai volta na condição de filho, o filho na de avô, a filha no lugar da mãe e a avó no lugar da filha. Então, o que eles, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, estão nos esclarecendo é que as várias encarnações dos espíritos dentro da mesma família consanguínea, né, vai fortalecendo os sentimentos que unem essa família, né, e o que é importante nessa família conquistar são
as virtudes, né? São as conquistas morais para que alcancemos todos juntos o progresso espiritual. E aí nós vamos ler um capítulo do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 18, que é intitulado Herança. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Então aqui Emmanuel está nos esclarecendo a respeito da nossa semeadura, né? Tudo que nós plantamos, mais para frente nós vamos colher. Daí a importância da gente semear o bem, né? Conquistar as virtudes. Nos pais irascíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduza o passo à quitação perante a lei. Então, nada é por acaso, nós sabemos. Então, se nós temos pais que são intolerantes, são irascíveis, nós estamos aqui passando por uma situação onde estamos colhendo, né, o que fizemos numa outra encarnação. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. Então, uma dificuldade que muitas pessoas passam, né, de ter um companheiro, uma companheira impertinente, enfermo, também não é por acaso, né? E aí a necessidade da tolerância, da paciência, porque temos com esse companheiro ou companheira um resgate a fazer, né? Uma obrigação de melhorar a situação da nossa convivência, que no passado não foi assim tão harmônica, né? Então, devemos buscar nessa existência atual esse equilíbrio, né, de emoções, tendo compreensão, amor, fraternidade, para que a gente possa então entrar numa sintonia melhor com os nossos companheiros de caminhada. E aí Emmanuel continua: no companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Então aqui ele falou da companheira, né, da esposa, e aqui ele está falando do companheiro, né, que também, como a gente já tinha até comentado, nós temos assim que ter aquela tolerância, aquele amor, né, a paciência, para que a gente possa resgatar, né, os nossos erros do passado, sabendo que é uma oportunidade, né, que Deus está assim nos propiciando para que a gente possa recuperar esse tempo perdido, né, de outras vidas onde nós não fomos, o nosso comportamento não foi
de se elogiar. Pelo contrário, nós tivemos atitudes erradas, né? E semeamos sentimentos não louváveis, né? E que foram se acumulando, né? E que agora nos foi dada a chance, né? De recuperar essa situação, né? E melhorarmos, né? Pelo amor, né? Pela oportunidade dessa convivência que é importante para o nosso crescimento espiritual. E aí Emmanuel continua dizendo: nos filhos ingratos encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Então aqui ele falou da companheira, ele falou do companheiro e ele está falando dos filhos também, né, que não por acaso vêm para essa convivência conosco, porque também fazem parte dessa semeadura, né, que nós plantamos no passado e que precisamos nessa encarnação recuperar, né, aquilo que ficou sem terminar, né, uma tarefa inacabada e que nós precisamos, né, nos doar para esses filhos de forma que possamos conquistar, né, a harmonia, né, a felicidade, o progresso espiritual. E aí Emmanuel continua: nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. Então, Emmanuel está reforçando, né, a importância da reencarnação para que a gente possa se recuperar dos erros do passado, né? Então, nós não podemos nos desesperar, não podemos ficar paralisados, né, diante dos desafios da vida, porque eles são necessários para o nosso progresso e eles fazem parte, né, da nossa aquisição, né, do que fizemos no passado. Então, nesse momento importante, né, das nossas vidas como espíritos, nós estamos tendo a chance, né, de poder traçar um novo caminho rumo ao progresso espiritual. E aí Emmanuel continua: no corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Então, até mesmo as doenças, né, do corpo físico, as limitações, né, que nós passamos ao longo das nossas vidas aqui na Terra, elas fazem parte, né, das nossas aquisições espirituais, do que nós fizemos de errado e que causaram lesões, né, no nosso perispírito e que por isso essas marcas elas se manifestam, né, no nosso corpo físico, porque elas fazem parte da nossa recuperação, né, como espíritos que estamos em evolução. E aí Emmanuel continua: herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Então,
a herança, né, que nós temos, então, como Emmanuel está esclarecendo, não são os títulos, né, não são não são os bens materiais, não, a riqueza, nada disso. O que nós herdamos são as ações, né, que nós praticamos nas outras vidas e que se refletem, né, no nosso corpo físico e nas nossas relações com os nossos companheiros de caminhada, e que nós precisamos então recuperar, melhorar a fim de evoluir. E aí Emmanuel conclui, né, esse capítulo dizendo assim: se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Então, Emmanuel aqui está nos esclarecendo, reforçando a importância de nós conquistarmos a nós mesmos, fazermos o melhor nessa encarnação para nos recuperar, né, do que fizemos de errado em outras vidas, a fim de que, como ele mesmo esclarece, o meirinho da morte que chega de improviso, chegue até nós estejamos preparados para esse momento, né? Estejamos com a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor, de que buscamos nos recuperar dos erros do passado, que procuramos ser tolerantes e pacientes na nossa convivência com as pessoas que nos são mais próximas, porque sabemos que não por acaso elas vieram para a nossa convivência por necessidade, né, que a gente acertasse o passo, para que a gente se equilibrasse, para que a gente pudesse recuperar, né, o que não ficou terminado em outras vidas. E aí, na questão 206, Kardec pergunta: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos, que são os antepassados, né, os ancestrais, seja ridículo? E os espíritos respondem: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados, pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram entre eles, né? Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo
que o culto que fazemos, né, dos nossos antepassados é louvável, né, se nós procuramos seguir os bons exemplos que os nossos antepassados nos deixaram, né? Que não foi por acaso que nós nos reunimos, né? E que nós devemos nos orgulhar de ter tido antepassados que foram louváveis, né? Que foram pessoas boas, de comportamento exemplar, né? Então são essas heranças, né, que nós devemos valorizar nos nossos antepassados e que eles ficam felizes quando nós nos lembramos deles, quando nós valorizamos essa herança que eles nos deixaram, né, de terem sido bons, de terem sido pessoas que procuraram caminhar no caminho do bem, né, valorizando as virtudes. Então é isso, né, que nós devemos valorizar nos nossos antepassados. E não as heranças que nós herdamos deles, materiais, riquezas e etc. O que nós devemos valorizar é ter tido a chance de conviver com esses espíritos que foram para nós importantes pelo que trouxeram para nós de exemplo moral. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos dizem que, na realidade, não temos condições de identificar dentro de um grupo familiar se tal espírito pertence ou não a esse grupo. Mas o que importa para o espírito em experiências na Terra é o seu cuidado em se manter unido àqueles que o receberam no grupo, envidando esforços para agarinhar simpatia e respeito, formando laços de amizade e fraternidade para o futuro. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.